jovens com movimentos, trabalhadores, patrões, policiais, melosos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não. Olá, meu nome é Gabriel Cavalcante. Eu vou ser um dos âncoras aqui do nosso podcast, né, do segundo E, da Amostra Plenos. E vou estar aqui apresentando com meu colega Luiz Fernando. Olá, meu nome é Luiz Fernando Carvalho e a gente vai estar apresentando sobre comunidades sustentáveis. A gente é da turma do segundo E e abordaremos assuntos relacionados à ODS 11 da ONU, que visa debater assuntos relacionados à comunidade de cidades sustentáveis. Isso. Então, conosco aqui a gente vai estar falando com o senhor Geraldo Júnior, que é um profissional reconhecido na região, diretor-presidente fundador da AMA, aqui em Petrolina, bacharel e mestre de economia, né, pela UFCG, coordenador de trânsito de Campina Grande, secretário de Planejamento e Gestão de Petrolina de Salgueiro e diretor-presidente fundador da Agência Municipal do Empreendedor, a AGE. Tá, para começar esse podcast, a gente queria saber sobre a sua visão geral de sustentabilidade em cidades e comunidades, não só no Brasil, mas sim no mundo afora. Qual a sua visão sobre todos os problemas que acontecem no mundo hoje e como a gente pode chegar a resolver esses problemas até 2030, que é o que a ONU visa? Bem, veja só, primeiramente agradecer o convite realizado por vocês, dizer que é um prazer. Olha só, a gente, esses últimos 50 anos, o mundo tem se desenvolvido muito. Logicamente que a intensidade é que mudou muito, né? Isso acabou por colocar enormes desafios, né? Para toda a humanidade, para os países, né? Tanto que se nós pegarmos a legislação brasileira que trata, né, da legislação ambiental, a gente vai ver que em 1981 surgia a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Resultado justamente do conjunto de preocupações que já existia nos anos 70, né, relacionado à questão da poluição, do crescimento demográfico, tá certo? O crescimento desordenado das cidades, né? Então, cada vez mais o Brasil foi buscando construir um conjunto de ações normativas, né, que vieram se consolidando ao longo desse período, né? Então, ter o olhar de sustentabilidade hoje precisa ser visto como algo importante, buscando relacionar a cidade e os seus instrumentos de gerenciamento, os seus instrumentos de gestão, que esteja relacionado não só meramente, né, ao meio físico, mas também o meio humano, a forma como as pessoas vivem nas cidades, a forma como ela se relaciona com a cidade, a forma como ela se relaciona com a natureza, com o ambiente, né, na natureza, né, e a sua qualidade de vida, o seu conforto, né? Isso é extremamente importante. Então, o senhor citou a questão da qualidade de vida e conforto da população nesses meios urbanos e eu gostaria de trazer à tona um ponto que é inevitável, né? Que é a superpopulação, porque a população ela vai continuar crescendo com o passar do tempo, é inevitável. Tanto que existe um censo que dizia que em 2015 cerca de 54% da população vivia nessas zonas urbanas, então é mais da metade da população global, entende? E hoje em dia, em 2019, a gente pode dizer que já passou de 60%, ou seja, está crescendo muito rápido. Então, nesse quesito da superpopulação, eu gostaria de trazer essa pergunta aqui ao senhor. Como a superpopulação estaria relacionada com o esgotamento dos recursos naturais e os problemas que isso pode acarretar para a gente nas zonas urbanas? Olha, o crescimento populacional, ele vem ao longo, sobretudo nesses últimos, principalmente no Brasil. Você pega
ao longo desses últimos 40 anos, a gente vem crescendo muito, né, do ponto de vista demográfico. E aí, inclusive, no espaço local, no espaço aqui do município, né? E isso coloca desafios do ponto de vista ambiental, primeiramente ambiental. Por quê? Porque o planeta, a nível global, ele possui limites. Um dos instrumentos que o homem vai ter que utilizar cada vez mais é utilizar da ciência e da tecnologia. Para quê? Para reduzir os impactos, certo? Porque o crescimento demográfico, né, ele é natural, né, ele vai ocorrer. Logicamente que existem países, né, que têm uma taxa de crescimento demográfico maior, existem outros países que têm uma taxa de crescimento menor e até países que possuem até uma taxa vegetativa de crescimento ou taxa decrescente, né? E isso acaba em cada realidade, em cada espaço, colocando desafios locais dentro desse espaço global. Mas um dos instrumentos que o homem vai precisar cada vez mais utilizar para saber mediar esse conflito com a natureza é a tecnologia, para reduzir os impactos. Se ela será eficiente ou não, né, eu diria a vocês que nesse aspecto, no horizonte de longo prazo, aí dos próximos 100 anos, eu confesso a você que eu sou um pouco pessimista, tá? A sociedade, a humanidade vai ter que encontrar e enfrentar ainda algumas crises para se ver realmente o tamanho do problema, porque o planeta ele possui um limite, né? Um limite, porque o que é a nossa atuação na natureza? Nós, diferentemente dos animais, a gente atua na natureza de forma pensada. Os animais atuam na natureza por instinto. Então, tudo que está à nossa volta é resultado da nossa intervenção na natureza, né? Então, a gente transforma a natureza para melhorar o nosso conforto e nosso bem-estar, né? Então, isso, sem dúvida, é um enorme desafio. E o planeta tem um limite para isso. Voltando para a questão das cidades, principalmente as grandes cidades, né? Tem uma questão muito corriqueira que é o chamado trânsito. Isso. E os problemas que o mesmo vem acarretando. A próxima pergunta que estaremos fazendo ao senhor seria como exatamente, além de financiamento, etc., quais métodos a gente pode utilizar para meio que solucionar ou pelo menos amenizar um pouco essa questão? Olha só, o século XX e o século XXI, esse início do século XXI, tem sido o século do automóvel, certo? Nós mudamos nós modelamos a nossa vida em função do automóvel, tá? Então você vai construir uma casa, você reduz o tamanho do banheiro, o tamanho do quarto, o tamanho da cozinha, mas tem que ter lá a garagem do carro, tá certo? Que muitas vezes o tamanho da garagem do carro é maior do que o tamanho da tua sala, o tamanho do teu quarto, o tamanho de tudo, tá? Então tudo foi modelado a partir do automóvel, tá? E da mesma forma nas cidades, da mesma forma que internamente nós construímos uma casa, né, pensando sobretudo no carro, as cidades também, elas acabaram cada vez mais se modelando para o automóvel e esquecendo um pouco das pessoas. E aí, quando você modela as cidades para o automóvel, esquecendo das pessoas, você esquece também de ter, sobretudo, uma cidade pensando no transporte público, que a alternativa está aí. O grande problema das cidades ela está hoje, sobretudo, no impacto que o transporte individual, no volume do transporte individual provoca nas cidades, provoca na mobilidade, certo? Então, quanto mais carro nas cidades, maior dificuldade de mobilidade. Bom, esse foi o nosso podcast, né? O podcast do segundo ano tratando de cidades e comunidades sustentáveis. Gostaria de agradecer aqui ao senhor Geraldo, que está falando aqui com a gente durante esses 10 minutos, nos ajudando a entender mais sobre o tema. Venha prestigiar nossa apresentação na sala do segundo D, Colégio Plenos.